Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cara, galera, deixa eu falar uma coisa pra você. Primeiro, se você ainda não é inscrito no canal, está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, faça o favor para você. Se inscreve nesse canal se você gosta de conteúdo sobre as rotinas do escritório de contabilidade, sobre as rotinas de um empresário de contabilidade. Eu tô aqui para compartilhar essas rotinas com você. E talvez, se você ainda não faz parte do meu canal no Telegram, também na descrição desse vídeo vai ter um link no qual você vai poder ter acesso ao canal do Telegram, tá bom? Galera, é o seguinte, eu vi no grupo do Facebook um comentário a respeito da profissão contábil de forma meio que pejorativa. Alguém lá comentou que contador não é bem remunerado, e aí tinha centenas de comentários concordando com esse colega. E aí, se tiver alguém aqui, algum inscrito no canal que tem essa mesma forma de pensar, acha que a contabilidade ela não é uma profissão que valoriza o profissional, eu faço uma pergunta para você. E para mim é muito interessante poder compartilhar isso com vocês, porque eu quero entender, eu quero que vocês comentem, participem, eu quero entender como é que funciona na cabeça dos meus inscritos essa forma de pensar. Se vocês também acham que a contabilidade não valoriza, não paga o que você merece, enfim. Bom, sobre isso, o que eu tenho a dizer é o seguinte: se você acha que a contabilidade não te valoriza, não te paga bem, ou você não recebe lá o que você acha que seria justo, primeiramente eu te pergunto, a minha pergunta é, será que se você fosse um advogado, um engenheiro, um médico, um arquiteto, você estaria recebendo mais do que seria o justo? Ou o que você acha ser justo? Ou recebendo mais do que você ganha hoje? A gente nunca vai saber, mas existe uma lei do merecimento. É igual a lei do retorno. Você já ouviu falar na lei do retorno? Você faz o bem retorna. E por isso eu compartilho com vocês isso, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito muito na reciprocidade. Quando você faz bem pro próximo e ajuda alguém, de alguma forma volta para você. E existe também a lei de você fazer o bem e retornar para você. E é o seguinte, cara, do merecimento, quero falar um pouco de merecimento. Será que você está fazendo por merecer ganhar mais do que você ganha? Porque se você está fazendo por merecer ganhar mais do que você ganha, algo está de errado. Talvez você fale assim, Wellington, eu trabalho numa empresa, sou contador lá há muitos anos, ou trabalho no escritório de contabilidade, mas eu não consigo nessa empresa ter uma ascensão do meu salário, eu não consigo ganhar mais. Então, eu vou falar uma coisa pra você. Talvez você ainda não acompanhou qual é a minha forma de pensar. Talvez você é novo no canal. E por isso eu já falei isso em outros vídeos, mas eu tenho que repetir porque entrou inscritos novos e a gente precisa falar isso. As chances são de que se você continuar trabalhando para alguém, você vai continuar sendo mal remunerado. Eu conheço histórias de contadores formados em universidades bem renomadas que estão hoje sujeitando a trabalhar em empresas numa função que nada tem a ver com a contabilidade, para ganhar bem menos que o piso da contabilidade, que já é um piso bem baixo. Em média, no Rio de Janeiro, um contador ganha em torno de R$ 3.500, em média, tá? Tem gente que ganha menos. É o seguinte: se você continuar trabalhando para uma pessoa, para alguém ou para uma empresa, as chances são de que você vai continuar tendo esse pensamento, e esse pensamento de não ser valorizado, de ganhar menos do que você merece. Agora a pergunta é, será que você está fazendo por merecer ganhar mais do que você ganha? É como se fosse um atleta lá que vai disputar uma Olimpíadas. O cara almeja ganhar a medalha de ouro, certo? Para você ganhar a medalha de ouro, seria um feito extraordinário. Só que a sua rotina, a sua fase de treinamento, a fase que antecede o dia da competição,
Os treinamentos, né, desse atleta, ele tende a ser extraordinários. Para você ter resultados extraordinários, você tem que fazer algo extraordinário. Então, para você que está nesse ciclo de ficar nesse grupinho de pessoas que estão falando mal da profissão, tem duas situações. Uma são pessoas que realmente não gostam da profissão. Tem muita gente que fez contabilidade por modismo. Tem muita gente que fez contabilidade porque o pai falou que tinha que ser contador e o cara não gosta. Cara, às vezes a pessoa me pergunta, pô, vale a pena fazer contabilidade? Vai valer a pena se você gostar. Assim como qualquer coisa na vida. Se você gostar de medicina, vai valer a pena. Se você gostar de arquitetura, vai valer a pena. Mas se você não gosta de contabilidade, você está perdendo tempo da sua vida, cara. Imagina, passar 4 anos em uma universidade para fazer algo que você não gosta, que você não vai utilizar na vida. Porque as chances são, se você não gosta, você não vai trabalhar com isso. Então, para que você vai fazer uma faculdade? Para ter a porra de um diploma? Para ter um status de que fez faculdade? Faça o que gosta. Então, se você escolheu a contabilidade, e se você gosta, o que está fazendo você, o que está impedindo você de ir para um outro nível, no que eu digo no sentido financeiro, é que você ainda não aprendeu algo diferente do que você já sabe. Talvez você conheça toda a rotina da contabilidade. Ah, Wellington, eu sei tudo sobre departamento pessoal, sobre fiscal, sobre legalização, e eu comecei a montar meu escritório, estou atendendo cliente. Mas só que eu não consigo ter cliente. Então, filho, você não sabe tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você ainda não sabe tudo. Você sabe das rotinas de contabilidade. Um dos grandes defeitos do profissional da contabilidade, do profissional que resolve trabalhar para si, ele que resolve trabalhar como autônomo ou legalizar seu escritório como pessoa jurídica, é que o contador, ele é um péssimo vendedor. E ele não tem a ideia de que ele precisa aprender vendas. Cara, vender serviço é difícil, vender contabilidade é difícil, entre aspas. Você imagina se você monta um edifício com apartamentos de luxo e dentro desses apartamentos, e o preço desses apartamentos em torno aí de R$1 milhão. Não estou falando nada impossível. Se você for em alguns bairros do Rio de Janeiro, você vai encontrar apartamentos aqui de R$1 milhão, tá? Bem comum isso. Você imagina pro vendedor desses apartamentos encontrar pessoas que estão sujeitas a pagar R$1 milhão em um apartamento. É fácil vender um apartamento nesse sentido? Não vai ser fácil. Mas vão vender. Vai ter gente que vai comprar. Existem pessoas com poderes aquisitivos no Brasil, no Rio de Janeiro, que vão comprar esse apartamento de R$1 milhão. Agora eu te pergunto, existem pessoas na sua cidade que, devido a um monte de fatores que influenciam no mercado contábil, estão no momento querendo legalizar uma empresa na sua cidade? Eu não estou falando só do Rio de Janeiro, não. Estou falando no Brasil como um todo. Será que aí na sua cidade não tem ninguém querendo legalizar uma empresa? Será que na sua cidade não tem empreendedores, não tem pessoas querendo montar o seu negócio? E você sabe, uma vez que a pessoa monta o seu negócio, monta a sua empresa, não tem como, ela vai precisar, que ela acha que o contador é indispensável ou não, ela vai precisar do contador. Ela vai precisar do contador. Essas pessoas estão aí, gente. Estão na cidade de vocês. Ah, como que eu faço para descobrir quem são essas pessoas? Está no óbvio. No óbvio. É só que a gente não é treinado para isso. O contador, ele acha que o cara vai aparecer só por indicação. Alguém vai bater na porta dele e vai. Não vai. Vou montar um site. Aí monta um site no qual tá lá, o cara entra, aí tá o endereço da empresa, aí tá lá departamento de serviços, aí tem o sobre, né? Aí a página de serviços, aí tá departamento pessoal, aí página, normalmente é assim, página de departamento pessoal, legalização de empresa, serviço. Eu acho um erro, cara.
Porque o cliente não quer saber do serviço. O cliente quer uma oportunidade. Acho que você faz uma situação no qual você pergunta, o óbvio está em perguntar. Quem você quer pesquisar? Sei lá, vou fazer um desafio para você. Tá? Vou fazer um desafio para você. Experimenta fazer uma página no Instagram, uma página comercial, tá? Comercial. Experimenta fazer um post na sua cidade. Você vai botar as hashtags da sua cidade, tá? Sei lá, se você mora em Salvador, você vai botar lá Salvador. Aí tudo, as hashtags que você vai colocar lá no seu Instagram, tudo relacionado a comércio, a prestador de serviço, a... Bom, bota Salvador, bota o nome da cidade, enfim. Cria as hashtags relacionadas a alguma coisa que vai atrair só o público da sua cidade, tá bom? E aí faz um vídeo. Faz um vídeo. Sabe? Ah, mas o que eu vou falar nesse vídeo? Cara, o simples. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tô falando que Salvador pode ser qualquer cidade. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca, mas qualquer cidade. Se eu quero descobrir quem quer legalizar uma empresa na minha cidade, no Rio de Janeiro, como que eu ia fazer? Tá? Vou falar aqui pra você. A receita, anota aí. Você quer saber onde que estão os caras que querem legalizar a empresa na sua cidade? Faça um vídeo, cria um Instagram comercial, faça um vídeo ou um texto. Se você não tem facilidade para fazer vídeo, faça um texto. Da seguinte forma, tá? Se você é de Salvador, no caso, eu estou falando Salvador, mas se você for da sua cidade, você fala qualquer cidade aí. Se for de Salvador, se você for de Salvador, deseja legalizar a sua empresa, arrasta para, eu tenho uma oportunidade para você, arrasta para cima. Eu te garanto que você vai fazer só isso. E aí vai te levar para arrasta para cima, vai te levar para o teu site. Vai te levar para sua página de vendas. Cara, vai aparecer, você bota aí R$100 de anúncio nesse anúncio no seu Instagram. Eu desafio você, se não vai aparecer pessoas entrando em contato com você para legalizar a sua empresa. Mas sabe o que é, gente? É que a maioria não vai fazer o que precisa ser feito. Não vai aprender o extraordinário. Tá todo mundo fazendo isso. É só você olhar, todo mundo tá fazendo isso. E você não tá fazendo. Aí você quer ter resultado extraordinário. O resultado... Se você... Anota uma coisa aí. Eu escutei isso do Wendel Carvalho. Wendel Carvalho, uma vez ele falou que se você ainda não está tendo os resultados que você acha que merece, é porque você não merece. E é bem... Tá óbvio isso, tá? Talvez você ainda não aprendeu o que você precisa aprender. Você acha que sabe tudo, mas você não sabe. Você precisa aprender algo que vai te levar para um outro nível. Ah, eu quero montar meu escritório, mas é difícil arrumar cliente. Faça o que eu te falei. Crie uma página de vendas. Não esqueça até site. Faz uma página de vendas. Página de vendas. Não é site. O cara não quer saber o que você... Ninguém quer saber o que o contador faz, gente. O cara não quer entrar num site lá e ver departamento pessoal, contabilidade, legalização. Isso aí todo mundo faz, todo contador, todo escritório de contabilidade vai ter a mesma coisa. O cara quer uma oportunidade. Vai levar ele para uma página de vendas clara, específica, de vendas, com oportunidade. Fala para ele que você está vendendo serviço de contabilidade. Pronto, simples assim. Manda ele deixar um e-mail, um telefone para você mandar um orçamento. Faça um post patrocinado desse jeito, eu duvido que não vai chegar cliente para você. Eu duvido que não vai ter alguém entrando em contato com você. Pegue seu telefone, pega o número na internet, do shopping mais próximo de você e olha quantos telefones de empresa vai ter lá. Quantas empresas. Ligue para essas pessoas e ofereça uma oportunidade relacionada à contabilidade. Você acha que o cara que tem uma empresa, já tem uma empresa legalizada e tal, que ele não tende a trocar de contador? Então olha uma coisa que eu vou falar para você. Quando eu comecei, e alguns colegas que já estavam no mercado, que eu me espelhava para
Porque assim, uma outra dica que eu vou dar para vocês, isso não precisa estar relacionado na contabilidade não, tá? Você pode ver outra pessoa de outro segmento e você pode modelar como essa pessoa ela administra o negócio dela. Se você conhece alguém que tem um outro negócio, pode ser outro tipo de negócio, não precisa ser a contabilidade, mas que você possa extrair informação que possa agregar valor ao seu negócio como contador, vai atrás dessa pessoa ou modela essas... Modelagem é a palavra do momento, né? A modelagem é copiar, tá? Vou ser bem sincero que modelagem é quando você copia algo que está dando certo. E é muito assertivo isso, copiar o que está dando certo. E olhar também o erro, olhar o que a outra pessoa errou. Porque quando você aprende com o erro da outra pessoa, você corta caminho. Se eu vi que o cara fez algo e errou, ou a estratégia dele, ou um erro dele, e eu posso aprender com aquele erro, cara, não tem valor isso. Porque eu não vou saber qual foi a dor dele ao cometer aquele erro. Mas eu sei que eu posso evitar, porque eu já vi que ele errou daquele jeito e eu não vou fazer aquilo. Faça network, participe de feira, exposição, vai na junta comercial e conversa com todo mundo. Às vezes na junta comercial você vê empresários tirando dúvida porque ainda não tem contador, ou pessoas que querem legalizar a empresa. Só que você ficar na sua zona de conforto, sentadinho no ar-condicionado atrás da mesa, o cliente não vai bater na sua porta. Isso não vai. Vai em feira, vai em evento, vai em exposição, faça network, conheça pessoas. Conheça pessoas. Agora, conheça as pessoas certas. E se afaste de pessoas erradas. O que eu quero dizer que se afaste de pessoas erradas? Talvez você tenha um grupo de amigos, um grupo de pessoas que as rotinas deles não está ligada com o seu propósito. Você quer ser um empreendedor, o cara só fala de balada. Você, se aproxima, a chance de você se aproximar de outras pessoas que querem empreender, não necessariamente na contabilidade. Eu estou falando que meu público é o contador, mas se você conhece outras pessoas que queiram empreender em outras áreas, vai lá, se aproxima, escuta o que eles têm a falar, vai vir informações importantes para vocês, tá bom? Vai vir informações importantes de outros segmentos, vocês aprendem e possam trazer para dentro do negócio contábil comum. Porque assim, as pessoas quando não tem a sua empresa contábil, ela acha que é só a rotina contábil. Eu preciso saber a rotina contábil. Não, você precisa saber muito mais do que somente a rotina de um escritório de contabilidade. Você precisa saber gestão, você precisa saber administrar o seu negócio, você precisa fazer negociações, saber negociar, sabe? Aprender a negociar. Cobrar. A Tony me lembrou aqui agora, cobrar. Obrigado, Tu. Cobrar. Vai ter um momento que o cliente não vai querer te pagar ou ele não vai dar prioridade. E é bom ela ter falado nisso, porque quando o cliente não te pagar, preste atenção, ele não vai estar te pagando, o problema dele não vai ser a falta do dinheiro. Quase nunca vai ser a falta de dinheiro. Vai ser a falta de prioridade que ele está dando para o dinheiro dele. Ele não está vendo prioridade no seu serviço. Ele não está vendo prioridade no que você faz. E por isso, ele vai destinar o dinheiro, toda vez que tiver uma situação de dificuldade econômica, o que eu posso cortar? O contador, porque ele não é prioridade. Então você tem que mostrar que você é uma prioridade para o negócio dele. E isso não é feito no dia para a noite, é no decorrer da sua trajetória com esse cliente. Você tem que mostrar que você é importantíssimo para o negócio dele, participando do negócio dele, mostrando os resultados para ele, sabe? Mostre valor, se relacione com o seu cliente, mostre similaridade com o seu cliente, verifique o que o cliente tem que é parecido com você, puxe assunto, converse. As chances são de que... Eu conheço alguns contadores que não gostam de sair de escritório, não gostam de ir no cliente. Eu adoro meus clientes, eu vou em todos os meus clientes. Na minha empresa não tem office boy. Quando tem que retirar o documento no cliente, eu vou pessoalmente nos meus clientes. Eu escuto os feedback deles lá. Sabe por causa de quê? Se for um office boy for lá e meu cliente fazer algum tipo de reclamação ou qualquer coisa, vou reclamar do meu serviço, talvez essa informação não chegue até mim.
Agora, eu indo lá, eu consigo sentir a temperatura de satisfação do meu cliente para com o meu serviço. Sabe, tem um, tipo, se fosse um termômetro, pô, esse cara aqui, ele tá no nível que ele tá satisfeito com o meu trabalho, ou ele não tá tão satisfeito. O que eu posso, quando eu sinto que o cara não tá muito satisfeito, o que eu dei mole aqui, o que esse cara aqui posso fazer para agradar mais? Agora, lembre uma coisa, nunca você vai agradar todo mundo. Nunca. E nem queira isso. Nem queira isso. Tá? Não queira agradar todo mundo, não. Você não vai conseguir. Vai ter cliente que vai ser filha da puta com você. Vai ter cliente que vai ser maravilhoso com você. E quando eu digo filha da puta com você, é no sentido de... Cara, tem cara que não vai gostar de você, não vai, e aí ele vai arrumar milhões de desculpas pra, sei lá, não querer te pagar, ou fazer com que você, de repente é um sócio que não gosta muito de você, fazer com que você perca aquele contrato. Vai existir tudo isso. E aí vai ter momentos de você identificar qual cliente que é legal pra você e qual cliente que não é. E aí tem tipos de cliente que você vai falar: amigão, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de trabalhar, e você vai demitir o cliente. Você vai demitir o cliente. Vai chegar um momento que você vai falar: eu não quero mais trabalhar para você. E sabe o que vão falar para você? Quando você estava iniciando, quando você estava começando, eu fiquei com você. Eu vou contar uma história rápida aqui para vocês. Quando eu estava começando, dentro de casa, aí no escritório, era na minha sala de casa. Eu vou tentar achar uma foto e vou postar para vocês no meu grupo do Telegram, essa foto. Lá de, sei lá de quando. E o escritório eu morava numa kitnet, e recém-casado, e eu e minha esposa, eu tinha um escritório numa kitnet, e a gente, muitas das vezes, tinha que atender o cliente lá. E eu atendia, dignamente, sabe? Não tinha vergonha de não ter naquele momento condição de, sei lá, alugar uma sala comercial. Eu estava, no início do meu negócio. Faz parte. Então, se você estiver no início do seu negócio, se você tiver de começar em casa, comece, não tenha vergonha. Comece em casa. Ah, mas não tem. Tem sim. Arruma uma mesa, um computador. Se não dá na tua sala, dá no teu quarto. No quarto, arruma um lugar, um espaço para você trabalhar. E entra num acordo com a sua família. Olha, eu estou trabalhando. E as chances são que, em dado momento, você vai ter condição de alugar uma sala comercial, se você quiser, se for interessante para você. E eu vou falar uma história para você. Eu tinha um cliente, na época que eu morava nessa kitnet, o cara meio que se aproveitava dessa minha condição, porque ele entendia que eu era... Ele viu uma fragilidade em mim ali, né? Pô, o cara tá começando, eu vou pagar o quanto eu quero pagar, e quando der para me pagar. E ele fazia isso comigo, tá? Vou relatar uma história com vocês aqui, que é uma história que eu vivi lá no início do meu escritório, da minha empresa contábil. E o cara falou, meio que fazia isso, um mês pagava, ficava 2 meses sem pagar, e outro mês pagava um, e eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje sobre captura de cliente, eu tava começando, faixa branca total, iniciando legal no empreendedorismo contábil. E aí eu falava com a minha esposa: caramba, o cara falou que não vai pagar esse mês, cara. E a gente, desesperado, as contas chegavam, tinha que pagar o aluguel da kitnet. Dificuldade para pagar o aluguel da kitnet, para você ter uma ideia. Sufoco mesmo. E, cara, o cara falou pra mim na minha cara que esse mês ele não ia me pagar, não. Que ele inventava um monte de desculpa, que o cliente não pagou ele, ou que ele tinha que pagar o funcionário primeiro, e que se sobrasse, muitas vezes falava na minha cara que se sobrasse ele me dava um dinheiro, mas que não tinha possibilidade de me pagar naquele mês, não, que no meu outro mês ele me pagava 2, o atrasado, aí chegava no outro mês ele não pagava o atrasado, pagava, quer dizer, eu sempre ficava trabalhando um mês de graça, porque eu não recebi, e acabei não recebendo. Ele saiu do escritório, foi para outro lugar, e não recebi. E aí, não, na verdade ele não saiu, é onde que eu quero chegar, ele não saiu. Chegou um dado momento que a gente
entrou numa situação que a gente começou a ter novos clientes. Aí o que que eu fiz? Eu não ficava com os clientes que eu já tinha, aí entrou um novo cliente, eu não ficava com o que eu já tinha, chegou um dado momento que foi entrando cliente, eu não fui somando, eu fui substituindo. Eu não quis continuar trabalhando para os que não eram bons clientes. Os novos que entravam, eu percebia que eram certinhos, pagavam os honorários em dia. Naquela época eu não tinha estratégia de fazer cobrança de honorário, estratégia de fazer o cliente me pagar no dia que eu quero. Isso eu uso, essas técnicas eu uso hoje. Hoje eu faço com que o cliente pague, eu uso técnicas para fazer o cliente me pagar no dia que eu quero, que é o dia 5. Mas naquela época não. Eu colocava a data lá, o cara não me pagava juros, não pagava nada. Muitos daqueles clientes, quando eu iniciei, nem contrato eu fazia, era tudo verbal, um erro. Um erro que, se você estiver cometendo, além de ser ilegal, porque a gente, por conta do CFC, você tem que ter um contrato de prestação de serviço contra qualquer outra empresa que você preste serviço de contabilidade. Mas eu, naquela época, não tinha conhecimento. Eu fui na cara e na coragem e errei, aprendi com os meus erros, aprendi com essas fragilidades. Mas aí chegou um momento que esse cliente, ele entrou naquela minha série de clientes que eu estava substituindo. E aí foi engraçado, que chegou um dia eu falei, cara, a gente não... Ele falou que não ia pagar, a gente falou, então tá bom. Não precisa pagar, a gente não precisa pagar mais absolutamente nada. E a gente vai encerrar aqui nosso contrato de prestação de serviço. Então ele criou um ciclo vicioso de que ele falava que ele não ia pagar. E achava que estava tudo bem. Só que chegou um momento que a gente foi entrando novos clientes, a gente foi substituindo clientes com esse perfil de que não pagava, cliente ruim, cliente que a gente também não queria mais trabalhar. E aí foi quando ele falou para minha esposa, para a Tuane, o Wellington é engraçado. Quando ele estava lá aí nesse momento que a gente chegou nessa fase de não querer mais trabalhar para essa pessoa, a gente já tinha alugado uma sala comercial, um prédio bacana, sabe, recepção, tudo bonitinho. Só que, quando eu dispensei esse cliente, ele foi e jogou na cara, falou pra minha esposa, olha, engraçado, quando ele tava lá na kitnetzinha, eu meio que prestava pra ele. Agora que meio que tá melhorando, tá crescendo, ele alugou uma salinha, agora minha empresa não presta mais pra ele. Na verdade, não é ingratidão, não é nada de errado o que eu fiz, não. Na verdade é o seguinte, ele se aproveitou de mim e eu não tinha condição, eu tinha que esperar ele poder me pagar. Só que a chance são, se eu continuo trabalhando com pessoas, continuo tendo no meu ciclo pessoas como ele, eu estaria na mesma condição que ele. Que a empresa dele quebrada, falida, ele devendo uma grana pesada para banco, funcionário batendo na porta dele com salários atrasados, ele me devendo. Então, assim, existe uma regra que diz que você é a média das 5 pessoas que você se relaciona, das 5 pessoas que você mais se relaciona, e isso inclui clientes também, sabe? Esse cliente, ele se aproveitou de mim, enquanto eu estava numa situação de não ter escolha, eu era meio que estava numa situação de fragilidade, então eu tinha que me sujeitar a aceitar isso, sabe? Eu aceitei porque eu precisava. Naquele dado momento, a situação de trabalhar de graça ainda era um fator que me ajudava no tempo de ganhar experiência com aquele segmento do negócio dele. Então eu aprendi a trabalhar com empresas daquele ramo, que era no caso da construção civil. Naquela ocasião, era uma empresa de construção civil, então ele, a obra tal não me pagou, eu não vou te pagar. E ele se aproveitava disso. Chegou um momento que eu não precisava mais esperar ele me pagar, eu fui substituindo os meus clientes. Eu falei para ele simplesmente que eu não queria mais aquela situação, ou ele se enquadrava na situação, ou não pagava. Ele não pagou, eu falei, então a gente encerra o contrato, vai procurar um outro profissional, desejo boa sorte e agradeço pelo tempo que a gente trabalhou junto. Só que ele entendeu de uma forma errada. Ele entendeu que, como eu, na cabeça dele, cresci, eu agora não queria mais atender as empresas pequenas. No caso dele, ele entendeu, pô, a sua empresa é pequena. Só que eu continuo atendendo micro e pequenas empresas. Eu tenho microempreendedor individual na minha carteira de cliente. Eu tenho empregadores domésticos na minha carteira de cliente. Não é o tamanho da empresa
que define com quem eu quero trabalhar ou não. Só que eu quero trabalhar com pessoas corretas. Eu quero chegar no final do mês, eu tenho meus compromissos, aí vem aquela situação. Naquela época, né, a gente alugou uma sala, aí foi quando eu contratei meu primeiro funcionário. Eu já tinha funcionário para pagar salário. Cara, eu nunca deixei de honrar com compromisso com o funcionário. Nunca deixei de honrar compromisso com o aluguel da minha sala comercial, mesmo quando esses clientes não me pagavam. Eu dava meu jeito, eu entrava no cheque especial, pegava empréstimo, mas eu dava meu jeito e pagava. Eu não chegava pro proprietário do imóvel que eu tinha a sala comercial, e falava para ele, olha, no caso ela, né, que era a menina, a Jerusa, até falar o nome dela, gente boa, Jerusa, a administradora do prédio. Eu falava, Jerusa, eu não poderia nunca chegar para Jerusa e falar, olha, Jerusa, eu não vou te pagar não, porque o cliente tal não me pagou esse mês, tem como segurar. Não tinha como fazer isso, cara. Eu tenho um compromisso com ela. Então ele tinha um compromisso comigo e ele não marcava. E eu fui, e quando chegou um dado momento que eu achava que agora eu não precisava, o honorário dele já não fazia mais falta, porque assim, o cliente ele fica sem te pagar um tempão, aí depois ele acha que ele te pagando é como se fosse, não é poupança, gente, você vou lá e boto um dinheiro e pronto. Você tem compromisso mensal. Você vai ter sala comercial, você vai ter funcionário, você vai ter software de contabilidade, você vai ter internet, você tem telefone, enfim, você tem transporte, você tem combustível, você tem que comprar material para o escritório, isso é mensal. E o cara acha que ele vai te pagar quando ele quiser. Só que vai chegar essa fase com você que está iniciando. Você vai perceber isso, que você no início, talvez você não vai ter condição de dispensar esse cliente, mas quando entrar novos clientes, não faça o processo de somar cliente, porque você só vai somar trabalho, você vai estar aumentando o seu trabalho e não vai estar aumentando a sua remuneração. Então é o seguinte, é diferente você ter mais clientes do que você ter mais ganhos, mais lucros. Talvez o cliente não está te dando nem lucro, está dando prejuízo. Então eu não quis ter mais cliente, eu quis ter mais lucro. Diferente. Aí eu substituí. Entrou cliente, e esses novos clientes eu comecei a ter um ticket melhor, comecei a cobrar mais, consegui aumentar o preço da minha prestação de serviço. E aqueles clientes que me pagavam um valor bem inferior e ainda não era correto, não pagava em dia, eu comecei a substituir. Teve um cliente que me pedia pelo amor de Deus para mim não fazer aquilo. Eu tentei o distrato com ele pelo menos umas 5 vezes. Pelo menos umas 5 vezes ele batia na minha porta e pedia pelo amor de Deus para continuar. Mas claro, ele encontrou um bobo que trabalhava para ele praticamente de graça. Ele pagava quando ele... Só que, entendo, vai chegar um momento que você vai trabalhar de graça. Vai chegar um momento que você vai trabalhar, o cara vai te pagar. Só que você vai continuar com ele enquanto ele está te aproveitando de você, certo? Então você também se aproveita dele. De certa maneira você também vai estar se aproveitando, você vai estar ganhando experiência. E continue buscando novos clientes. Quando entrar o cliente que passou o primeiro mês, você viu o cara pagou certinho, o segundo, o terceiro pagou certinho, paga bem, paga correto, pessoas que cumprem com a palavra, não soma trabalho, gere lucro. Você ter 2 clientes, um que paga, outro que não paga, você não aumentou o seu lucro. Você tem 2 trabalhos para 2, só que um te paga, outro não paga. E não é justo você ter que dar o mesmo atendimento, a mesma atenção para alguém que não te paga. Então, para você não ser acusado de prestar um serviço de merda, você não dá atenção para um cliente, dispensa ele, antes que ele saia falando mal do seu serviço. E outra coisa, toda vez que chegar um cliente para você, que vier falando mal de um outro profissional, de um outro contador, as chances são, mais de 99% das vezes, esse perfil de cliente que vem falando mal do outro profissional que veio de lá, normalmente não é um bom cliente. Estude o perfil desse cliente. Converse com o contador anterior. Pegue os relatórios contábeis. Pegue lá o balancete. Pegue o demonstrativo de resultado. Verifique os honorários contábeis se tem alguma coisa em atraso. Se ele quitou certinho, tudo em dia. Verifique se os impostos dele estão em dia. Os impostos estão em dia. Uma vez que esse cara ele atrasa o imposto que é da empresa dele,
as chances são que ele tem a possibilidade muito grande de atrasar também os seus honorários contábeis. As chances são de que ele vai atrasar seus honorários. Quando tentar a primeira dificuldade, a primeira coisa que ele vai fazer é, olha, não vou querer trabalhar. Então assim, a contabilidade não remunera bem, não paga bem? Se você for funcionário, não. Mas eu comecei a trabalhar por conta própria, mas também não estou tendo resultado. Então é porque você ainda não aprendeu o que você precisa aprender para ter resultados diferentes do que você tem. Você só está no nível que você está porque é o que você merece no momento atual. Se você faz algo diferente do que você está no seu cotidiano, você vai começar a ter a possibilidade de ter ganhos diferentes do que você ganha, de aumentar a sua possibilidade de ganhos de referente ao empreendedorismo contábil. Empreender na contabilidade vai ser sempre melhor do que ter um emprego. Tenha cliente, não tem emprego. Emprego você tem uma única fonte de renda, no qual, se der qualquer zica, você perde o emprego, você está fudido. Quando você tem cliente, você tem a possibilidade de escalabilidade muito grande. Você pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clientes. Cara, 10 clientes já está sufoco para mim. Contrata um profissional para te ajudar. Contrata um auxiliar de departamento pessoal, um auxiliar de departamento fiscal. Aí você começa a escalar de novo o seu negócio. Mais 10 clientes. Mais 20 clientes. Contrata uma pessoa, outra pessoa, um auxiliar de escritório. Porque você tem a possibilidade de atender mais pessoas. Mas é difícil ter cliente. Não é difícil, não. Você só não sabe o que precisa ser feito para você conseguir chegar nesses novos clientes. Você acha que é difícil? Experimenta um dia, fica na fila da junta comercial. Fica na fila da junta comercial um dia. Que você vai ver quantas empresas são abertas todo dia. Você vai ver quantas pessoas estão entrando na junta comercial ou no registro civil todo dia com o processo de abertura de empresa. Vão ver quantas microempresas são abertas diariamente na sua cidade. Então não é difícil, não. Essas pessoas estão aí, estão próximo de você. Talvez estão no seu bairro. Talvez tenha alguém no seu bairro procurando um contador para legalizar a empresa dele. Você só precisa aprender a descobrir onde estão essas pessoas. Qual é o seu nível de merecimento em relação ao que você ganha hoje para o que você deseja ganhar. Você está fazendo o que precisa ser feito. Ou seja, para você ter resultado extraordinário, você está fazendo algo extraordinário. Esse é o grande porém, a grande questão, né? Então, esse bate-papo aí é um bate-papo meio que informal, estou falando aqui de casa. Então, se você tiver aí com essa mentalidade de reclamar da profissão, se pergunta se o problema está na profissão, se o problema está em você. Se você é o coitadinho, se você é a vítima, ou se você é o cara que escolheu ter liberdade, escolheu fazer diferença. O cara, eu digo, o homem ou a mulher, né? A contadora. Você, mulher, contadora. Você escolhe. Tudo é questão de escolha. Você escolhe. Eu falo, esse pouco tempo atrás, eu falando com um colega sobre empreendedorismo, não é na área dele, não tinha nada relacionado à contabilidade, em outra coisa que ele trabalha. Eu falei, cara, por que você não pega e não faz isso pra você, cara? Para de ficar... Ele tava reclamando do emprego dele lá, eu falei, pô, pega, aprende e monta um negocinho pra você. Ele me falou que pra mim era mole. Pra você é fácil, você já é empreendedor, você já é... Cara, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Eu pegava o trem, pra quem não é do Rio de Janeiro, uma estação chamada Paciência, né? É o bairro que eu nasci lá. Fica na região de Santa Cruz, pra quem não conhece. E eu trabalhava no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, de Paciência até o centro do Rio de Janeiro, é mais ou menos de quase 1h50 de deslocamento da minha casa até o escritório que eu trabalho, quase 2 horas. Quando acontecia alguma coisa algum evento de que o trem não funcionava, ou que atrasou, ou que o trem quebrou, que eu ia de trem para lá, eu tinha que pegar o trem por volta de 6h30, 6h37, que era o horário que o trem passava na estação de Paciência, para mim chegar no escritório, mais ou menos aí 8h50, porque eu entrava 9 horas no escritório,
E era de 9 às 6 o meu horário. E, cara, em dado momento ali, aquele trem no horário, quem pega trem nas grandes, não no Rio de Janeiro, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, quem pega trem sabe do que eu tô falando. Não é pega trem, pega transporte público no modo geral. Ônibus, BRT, enfim. Cara, hoje o trem, até esses dias aí, eu andei de trem por opção. Hoje eu ando de trem por opção, tá? Eu tenho meu carro, um carro muito bom, que a contabilidade me proporciona ter. Se eu não fosse